Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu vou tomar o livro de Esther, no capítulo 4, a partir dos versículos 12 até o 17. Bom, vamos nos localizar aqui. Esther é esposa do rei Assuero, ou Xerxes, da Pérsia. E ela é judia, ela é da raça dos judeus e foi escolhida, entre outras, por sua beleza, mas acima de tudo, claro, pela sua pureza, que quanto mais pura uma pessoa é, mais bela se torna. E Assuero a escolheu como esposa, rainha. E havia um dos servos do rei, que hoje seria como se fosse um primeiro-ministro, chamado Amã. Todos os outros abaixo dele tinham que se prostrar diante dele, prestar quase uma incensar a ele. E tinha o tutor de Esther, que era Mardoqueu, que não fazia isso, porque ele se dobrava unicamente diante de Deus. E o Amã ficou furioso. Ele decidiu não só se vingar contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu, e de uma maneira a mais perversa possível. Ele foi até o rei e convenceu o rei de que os judeus deveriam ser todos exterminados. E claro, fez uma fake news lá contra o povo judeu, e como o império persa era muito grande, o rei não estava muito bem informado e acreditou na conversa do Amã, e o rei Assuero emitiu um edito dizendo que todo o povo judeu deveria ser exterminado. Veja, e claro, aí era um edito irrevogável, que tinha o selo do rei. O rei, ele colocou o selo ali, e então ninguém podia revogar aquele edito. Então estava decretado o extermínio dos judeus. O povo eleito. Então veja, em primeiro lugar, só o fato de nós, o povo que teme a Deus, nós, pelo fato de obedecermos a Deus, só isso já atrai o ódio do mundo. Jesus diz: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então veja, o ódio pelo fato de sermos santos, amarmos a Deus, isso atrai o ódio do demônio. Esse sujeito, o Amã, é a figura do próprio demônio, que quer aquilo que diz Jesus: o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. O diabo quer nos exterminar de fato, quer nos levar à morte eterna. O extermínio que o diabo quer é a nossa morte eterna no fogo do inferno. Mas veja agora que entra a figura de Esther. Esther, ela é, na tipologia bíblica, né? Esther é a figura de Nossa Senhora. E Esther, aqui o Mardoqueu disse para ela: olha, Esther, você tem que fazer alguma coisa, você tem que conversar com o rei sobre isso. Mas quem se apresentasse diante do rei sem ser chamado era morto. E as palavras de Esther foram referidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder: olha, não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste à realeza? Então aí Esther, ela muda de opinião. Ela diz: Esther mandou responder ao Mardoqueu. Mardoqueu, o tutor dela: vai reunir todos os judeus de Susa, jejuai por mim, sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, eu morrerei. Esther vai então até o rei, entra no palácio do rei, e o rei olha para ela e estende o cetro
no sinal de que ela não morreria, que ela alcançou graça aos olhos do rei. Isso lembra alguém? Não lembra Nossa Senhora? Então, e aí o que acontece? Acontece que Esther vai expondo ao rei todo o plano de extermínio do povo judeu, e depois, qual é o desfecho da história? O desfecho é que o rei acaba descobrindo toda a trama e reverte, manda matar todos aqueles que queriam matar os judeus. Então ali ele revoga o edito e emite um novo edito, que sejam mortos todos aqueles que queriam matar os judeus, pela coragem, pela intercessão da rainha Esther. Isso nos lembra a Nossa Senhora. Nossa Senhora, que ela renunciou a si mesma, e para quê? Para que tivéssemos Jesus. Veja aqui uma coisa interessante. Quando Adão e Eva pecaram, eles deram ao diabo o direito legal de se assenhorar do mundo, e legalmente a morte entrou no mundo. Então veja, nada acontece na nossa vida se nós não dermos o direito legal para que as coisas aconteçam. Então quando você peca, eu peco, eu estou dando o direito legal de o diabo exercer o seu poder destruidor sobre a minha vida. Agora, veja só que coisa interessante, havia um edito: o salário do pecado é a morte. Vamos colocar isso para a nossa vida. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus, Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Então havia um documento, assim como o edito ali, havia um documento escrito contra nós, que nos declarava réus de morte, certo? Um documento legal que nos declarava réus de morte. Agora nós, então, estávamos destinados ao extermínio, você, eu, toda a raça de Adão, todos nós filhos de Adão. Agora veja, Nossa Senhora, ela dá o seu sim, assim como Esther deu o seu sim ao apelo de Mardoqueu e foi até o rei. Nossa Senhora dá o seu sim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E aí, o que acontece? Jesus, ele se encarna e ele cancela a nossa culpa. Ele pega aquele documento, assim como o rei Assuero pegou aquele edito e cancelou, que diz, Colossenses capítulo 2, que Jesus, Colossenses 2 aqui, vamos lá, Colossenses 2 diz que Jesus, ele cancela a nossa culpa. E olha só que coisa incrível aqui, diz assim: mortos pelos vossos pecados, falando aqui Jesus, né? E pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. Nós estávamos mortos, correto? Assim como o povo judeu estava já decretado a morte. Jesus chama novamente a vida. Por isso que diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Mas não só isso: de tal forma Deus amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, da qual nós estávamos privados. O que é a vida eterna? É a posse da glória de Deus, da qual estávamos privados por causa do pecado. E aqui diz: é Ele que perdoou todos os nossos pecados, cancelando o documento escrito contra nós, o edito, né? Cujas prescrições nos condenavam, correto? E aqui diz que aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Veja, aqui está a beleza do amor de Deus por nós. Meus queridos,
aqui está, o fato é que não sei se você está num estado de vida ou de morte, mas se você está no estado de morte, o que você tem que fazer? Vá até o rei, como Esther fez. Vá até o rei pedir misericórdia, porque Jesus, ele cancelou a tua culpa, e só ele pode te livrar da morte eterna, do ódio do demônio, te livrar de tudo aquilo que pode gerar morte em você. O Senhor quer fazer isso, Ele pode fazer isso na sua vida. Ele é infinitamente misericordioso e Ele espera você, assim como o pai espera o filho pródigo, o filho que esbanjou todos os seus bens, dissipou toda a sua fortuna, mas o pai o abraça, põe sandália nos pés, anel no dedo, roupa nova, manda fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Queridos, se você está na morte, volta para o Senhor, que o Senhor vai te dar vida. Aqui está, mas é preciso uma decisão, porque se Esther não tivesse tomado a decisão de ir até o rei, todos os judeus daquela época teriam sido exterminados. Esther, ela jejua 3 dias, chama todo mundo a jejuar. Então, não importa, faça alguma coisa, você tem que tomar uma iniciativa para que a vida de Deus volte a você, para que a proteção de Deus esteja sobre a sua vida. E o que a gente chama de fé, a fé. E se é preciso jejuar, jejua. Se for preciso jejuar 3 dias, jejua. Se você precisar fazer o cerco de Jericó, faça. Fazer um retiro, faça. Se é preciso ler a Bíblia inteira, faça. Se é preciso rezar o texto todo dia, faça, meu irmão. Mas se é preciso se confessar com o sacerdote, não demore mais, porque se você não fizer, como lembra o que Mardoqueu falou para Esther, se você não fizer, olha, Deus pode usar de outra maneira, mas você vai morrer, todos nós morreremos. Então tome uma iniciativa, coloque-se em marcha, tome uma iniciativa de ir até aquele que tem poder de cancelar o poder da morte, o poder do demônio, o poder de tudo aquilo que quer a tua destruição. E o Senhor está, neste momento, nós pedimos, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua cruz, pelo poder do teu nome, liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que está planejado para nos destruir, nos levar para o fogo do inferno, tudo aquilo que está designado, arquitetado para a nossa morte, Senhor. Eu peço que tu intervenhas agora com o teu poder, para que possamos ter uma vida nova, voltar para o reino da tua divina vontade e, Senhor, vermos sim a destruição daqueles que querem nos destruir, Senhor. Dá-nos essa graça, Jesus, da nossa libertação de tudo aquilo que está planejado para a nossa destruição, Senhor. Dá-nos a prosperidade, a saúde, a santidade, dá-nos a libertação, assim seja. Amém.